Tudo começa com o que parece ser uma visita comum ao hospital, até que a amante ataca repentinamente a esposa grávida, bem no meio do corredor, em frente a espectadores atônitos. As câmaras continuam a gravar, as testemunhas congelam no lugar, e o marido fica ali em silêncio, virando as costas, deixando o impacto ecoar por um espaço destinado à cura. Ninguém sabe quem é esta mulher na verdade, e ninguém espera que o pai dela seja alguém suficientemente poderoso para forçar todo o sistema a parar e encarar a verdade. Esta é uma história sobre violência, indiferença e poder sendo expostos no único lugar onde nunca deveriam existir. Fiquem conosco, porque a justiça que se segue não chega ruidosamente, mas vem de forma constante e não pode ser parada. Digam-nos de onde estão a assistir e que horas são aí agora. Deixe um comentário abaixo, queremos ouvi-lo enquanto esta história começa. Eleanor Hayes movia-se pelo corredor do hospital, como se o próprio edifício estivesse a suster a respiração. Grávida de 7 meses, cada passo carregava peso, literal e emocional, e ela mantinha uma mão levemente apoiada na curva da sua barriga, sob o seu vestido de maternidade azul celeste claro. O tecido macio esticava-se suavemente, limpo e modesto, e o seu casaco bege estava aberto na frente, como se até o calor se tivesse tornado algo que ela não conseguia fechar totalmente à sua volta. As luzes LED no teto banhavam o corredor numa claridade fria e clínica que fazia o chão branco brilhar como vidro e tornava cada sombra mais nítida do que deveria. Ela não estava com pressa, não podia. A sua respiração mantinha-se compassada, mas o seu peito parecia apertado, da maneira que ficava quando ela tentava convencer-se de que estava segura, enquanto um pavor silencioso permanecia alojado atrás das suas costelas. Os seus olhos moveram-se para a frente, depois para baixo, depois para a frente novamente, examinando rostos que passavam sem a ver. Pacientes, visitantes, funcionários, pessoas envoltas nas suas próprias preocupações, movendo-se ao longo das suas próprias linhas invisíveis. Então ela viu Vanessa Cole. Vanessa vinha da direção oposta com o tipo de confiança que fazia o corredor parecer mais estreito. O seu vestido justo vermelho vinho agarrava-se à sua estrutura, a cor ousada contra as pálidas paredes do hospital, e os seus saltos pretos clicavam com ritmo deliberado no chão polido. Brincos de prata captavam a luz dura e brilhavam a cada passo, como sinais de pontuação numa frase que Vanessa já tinha decidido que terminaria à sua maneira. A sua expressão não ficou surpresa ao ver Eleanor. Estava preparada. O estômago de Eleanor afundou, não pelo movimento do bebê, mas por um aviso súbito e instintivo. Ela abrandou, os seus ombros tensos sem permissão. Ela sentiu o ar mudar. Sentiu-o na forma como algumas conversas próximas suavizaram. Sentiu-o na forma como uma enfermeira na extremidade do corredor olhou para cima e depois desviou o olhar. Jonathan Reed estava a alguns metros de lado, perto o suficiente para importar e longe o suficiente para fingir que não. O seu fato azul marinho estava imaculado, o casaco perfeitamente ajustado, a camisa branca nítida no colarinho, um relógio de metal brilhava no seu pulso. Ele não encontrou os olhos de Eleanor. Em vez disso, o seu olhar permaneceu inclinado para o chão, o maxilar fixo, uma mão apertando o outro punho, como se pudesse manter o seu próprio desconforto no lugar, agarrando o tecido. Eleanor olhou para ele de qualquer forma, apenas uma vez, procurando por algo.
Qualquer sinal de movimento, qualquer indício de que ele daria um passo em frente, diria o nome dela, faria o que um marido deveria fazer. Ela encontrou apenas quietude. Vanessa parou diretamente à frente dela, sem cumprimento, sem fingimento. O espaço entre elas parecia carregado, como estática antes de uma tempestade. A garganta de Eleanor ficou seca. Ela conseguia sentir o cheiro do perfume de Vanessa sob o antisséptico, agudo, doce e intrusivo. Sem aviso, a mão de Vanessa ergueu-se. O estalo aterrou com força no rosto de Eleanor. O som estalou pelo corredor, seco, alto, inconfundível, e por uma fração de segundo, o mundo de Eleanor estreitou-se para a dor e o choque. O calor explodiu ao longo da sua face. A sua cabeça virou com a força do golpe. A sua visão clareou, depois desfocou, e o ardor parecia espalhar-se para fora numa onda. O seu corpo reagiu antes que a sua mente pudesse formar um pensamento. As mãos de Eleanor voaram para a sua barriga, braços dobrando-se à volta dela em puro reflexo, protetores e desesperados. Ela cambaleou meio passo, o pé prendendo desajeitadamente, o equilíbrio a falhar, enquanto o peso do bebê a puxava para a frente. Um suspiro subiu na sua garganta, mais de medo do que do golpe em si, e então tudo parou. Todo o corredor caiu num silêncio absoluto por 2 ou 3 segundos, o tipo de silêncio tão completo que parecia físico. Sem passos, sem conversas, sem chamadas distantes, apenas o bip fraco e implacável de um monitor fetal ecoando da área de emergência próxima, um ritmo constante que de repente soava como a única prova de que o tempo ainda se movia. Uma enfermeira que passava congelou a meio do passo, olhos arregalados, uma mão pairando perto do seu crachá, como se tivesse esquecido o que as suas mãos deveriam fazer. Um casal de cabelos grisalhos parado perto da parede olhou um para o outro, os rostos tensos de descrença, bocas ligeiramente abertas, mas incapazes de falar. Os dedos do marido enrolaram-se protetoramente à volta da mão da esposa, como se a visão tivesse alcançado as suas próprias memórias familiares. Jonathan Reed não se mexeu. Ele ficou plantado no seu fato azul marinho, olhar baixado, lábios pressionados juntos, como um homem a assistir a uma cena desconfortável num ecrã do qual se podia afastar. Ele não se colocou entre elas, não levantou a voz, nem sequer levantou a cabeça. Vanessa sustentou o olhar de Eleanor com satisfação. Os seus olhos eram frios e precisos, e um leve sorriso cortava a sua boca, pequeno, confiante, cruel. Não foi apenas um estalo, foi uma declaração. A face de Eleanor latejava, os seus ouvidos zumbiam. Ela sentia gosto de metal no canto da boca, e quando engoliu, a garganta parecia apertada. Ela lutou por uma respiração completa, mas o ar parecia bater numa parede dentro do seu peito. Ela forçou os pés a manterem-se debaixo dela, a sua coluna resistindo à vontade de dobrar. Ela estendeu a mão para trás e tocou na parede para se equilibrar, os dedos pressionando a superfície fria. O contacto estabilizou-a, mas não tirou a humilhação que ardia na sua pele. Os seus olhos lacrimejaram, e ela piscou com força, recusando-se a deixar as lágrimas caírem demasiado depressa. Margaret Reed estava mais abaixo no corredor, braços cruzados, postura rígida e composta. O seu vestido verde escuro e as joias de pérolas pareciam deslocados na luz dura do hospital, como se ela tivesse saído de um mundo inteiramente diferente e trazido o seu julgamento com ela. A sua expressão não suavizou.
nem sequer tremeu. Ela observava Eleanor como se Eleanor fosse um problema que finalmente se tinha tornado público. Acima delas, uma câmara de segurança montada no teto olhava para baixo, sem piscar, capturando cada ângulo sem emoção. Um paciente com mãos marcadas e olhos cansados murmurou baixinho que nada disto deveria acontecer num lugar destinado a salvar pessoas. As palavras não foram altas, mas ecoaram, e algumas cabeças viraram-se, não para Eleanor, mas para Vanessa, para a audácia da violência num corredor onde as mães vinham para ser protegidas. Vanessa falou novamente, afiada e cortante, visando não o corpo de Eleanor agora, mas a sua dignidade. O insulto aterrou como um segundo golpe, mais silencioso, mas mais profundo. Eleanor não respondeu. Ela baixou o queixo não em submissão, mas em concentração, focando-se em respirar, em manter as pernas firmes, em não entrar em pânico pelo seu bebê. Então, uma cãibra apertada e repentina apoderou-se do seu baixo ventre. O rosto de Eleanor contraiu-se, a sua respiração prendeu. Ela pressionou as palmas das mãos com mais firmeza contra a barriga, olhos fechando-se por meio segundo enquanto tentava aguentar a dor sem fazer uma cena. O medo subiu rápido, quente e incontrolável, porque a dor ali significava perigo, e perigo significava o seu filho. A enfermeira Linda Brooks rompeu a quietude que se reunia. O seu uniforme azul claro movia-se como um sinal de sanidade a regressar. Ela examinou a postura de Eleanor, a palidez da sua pele, a forma como as suas mãos protegiam o estômago, e a sua expressão profissional mudou para preocupação imediata. Linda aproximou-se, colocando uma mão firme no ombro de Eleanor, ancorando-a no lugar para que não caísse. Vanessa deu um pequeno passo para trás, queixo levantado, ainda desafiadora, ainda a agir como se tivesse o direito de tirar espaço e ar de todos à sua volta. Jonathan Reed virou o rosto, como se as consequências se tivessem tornado demasiado reais para assistir. Perto da parede, uma mulher mais velha tremia, voz instável, sussurrando que a visão a fez pensar na sua própria filha. As palavras carregavam uma verdade crua que fez o corredor parecer ainda mais frio. A respiração de Eleanor tornou-se superficial. O suor rompeu ao longo da linha do cabelo. A cãibra pulsou novamente, e ela não conseguiu esconder o esgar de dor. Os olhos de Linda aguçaram-se. Ela não hesitou. Ela levantou a mão para o microfone no ombro e chamou apoio de emergência. A sua voz controlada, mas urgente, solicitando assistência médica imediata. Na extremidade do corredor, a segurança do hospital começou a mover-se. Uniformes escuros e crachás de metal captando a luz, um rádio estalando suavemente enquanto se aproximavam com propósito. E Eleanor, ainda segurando a barriga, ainda lutando para se manter de pé, sentiu o ar à sua volta engrossar com o tipo de espera que vem logo antes de tudo mudar. Eleanor Hayes foi guiada para uma cadeira ao longo do corredor, o seu corpo dobrando-se cuidadosamente, como se até sentar acarretasse risco. As suas mãos nunca deixaram o abdômen. Elas pressionavam ali com urgência silenciosa, dedos espalhados protetoramente sobre a curva, sob o vestido de maternidade azul pálido, como se o toque sozinho pudesse estabilizar o que parecia perigosamente instável dentro dela. A cadeira estava fria, a sua estrutura de metal implacável, e o cheiro estéril de desinfetante parecia mais agudo agora, mais pesado nos seus pulmões. Vanessa Cole permaneceu parada diretamente à frente dela. Ela não baixou a voz. Ela não suavizou a expressão. Cada palavra que falou
foi entregue com precisão, despojada de vergonha, destinada a aterrar onde mais doesse. A sua postura manteve-se alta, ombros para trás, queixo ligeiramente levantado, o vestido vermelho vinho sem rugas e composto, como se a crueldade fosse simplesmente outro acessório que ela usava com confiança. Eleanor ouvia as palavras claramente, mesmo enquanto a sua visão nadava nas bordas, cada insulto cortando mais fundo, porque era falado abertamente, sem medo. Jonathan Reed estava apenas a uma curta distância. Ele estava perto o suficiente para ouvir tudo, perto o suficiente para que um único passo o tivesse colocado entre elas. Em vez disso, ele ficou onde estava. O seu silêncio foi deliberado. Ele não levantou a voz nem os olhos. Ele escolheu a quietude, e nessa escolha, Eleanor sentiu algo mais frio do que o próprio estalo. A ausência de defesa pressionou o peito dela, pesada e sufocante. Margaret Reed passou o olhar sobre Eleanor com um relance que não continha curiosidade, nem preocupação. Foi um olhar de desprezo, rápido e final, antes de se virar, como se o momento já não merecesse a sua atenção. O som dos seus saltos desapareceu pelo corredor, deixando para trás uma sensação mais aguda de isolamento. Um murmúrio baixo ondulou entre os que estavam por perto. Um paciente mais velho inclinou-se para o seu companheiro e sussurrou que nenhum marido deveria comportar-se desta maneira. As palavras não eram destinadas a ir longe, mas foram, instalando-se no espaço entre Eleanor e Jonathan como um veredicto silencioso. Eleanor mal as registrou a princípio. A sua atenção estava voltada para dentro. A dor no abdômen não desaparecia. Espalhava-se. O que tinha começado como um nó apertado transformou-se numa pressão lenta e persistente, irradiando para fora, tornando mais difícil respirar fundo. Eleanor inalou cuidadosamente, depois exalou, seguindo a instrução calma de Linda Brooks para respirar uniformemente. Cada respiração parecia superficial, como se os pulmões estivessem relutantes em expandir. A sua garganta ardia, seca e em carne viva, e a boca tinha um gosto levemente metálico. Vanessa falou novamente. Desta vez, as palavras foram além da própria Eleanor. A menção da criança, desdenhosa, cruel, descuidada, desencadeou uma reação imediata nas pessoas ao redor. Alguns rostos endureceram. Alguém inalou bruscamente. Uma mulher próxima abanou a cabeça em descrença. Eleanor sentiu a picada dessas palavras mais agudamente do que a dor física, porque elas atingiram a única coisa que ela estava a proteger desde o momento em que o estalo aterrou. Jonathan olhou para o relógio. O movimento foi pequeno, quase insignificante, mas Eleanor viu-o. O metal polido captou a luz do teto por um breve segundo, antes de ele virar o corpo, angulando-se da cena, como se o descomprometimento o pudesse absolver. Aquele único gesto, tão casual e final, atingiu Eleanor com uma força inesperada. Os seus olhos arderam e o corredor desfocou-se enquanto as lágrimas ameaçavam derramar. A sua garganta apertou. Engolir tornou-se difícil. As bordas do corredor pareciam inclinar-se, e por um momento ela preocupou-se que pudesse escorregar da cadeira inteiramente. Linda Brooks percebeu imediatamente. Ela aproximou-se, a sua presença firme e profissional, a voz firme, mas gentil, enquanto falava diretamente com Eleanor, encorajando-a a focar-se na respiração, a manter-se presente, a manter os olhos abertos. Linda levantou a mão e sinalizou discretamente para a segurança do hospital. Momentos depois, 2 seguranças apareceram.
os seus uniformes azul escuros contrastando fortemente com as paredes pálidas. Rádios descansavam nos ombros, silenciosos mas prontos. A chegada deles mudou a atmosfera. Vanessa deu um passo para trás, irritação cintilando no rosto, enquanto avaliava a mudança no controlo. Ela não pediu desculpa. Ela não recuou com humildade. Ela simplesmente ajustou a postura, lábios pressionados finos. As mãos de Eleanor tremiam. O tremor começou nos braços e moveu-se para baixo, subtil a princípio, depois mais pronunciado. Ela tentou endireitar as costas, mas não conseguiu manter o esforço. O corpo parecia pesado, sem resposta, como se a força estivesse a drenar para fora mais rápido do que ela podia repor. Os olhos de Linda estreitaram-se com preocupação, enquanto observava as reações de Eleanor de perto, reconhecendo sinais que não podiam ser ignorados. Um médico estava à distância, observando com seriedade visível, a sua atenção fixa em Eleanor e não no confronto em si. Jonathan não se virou. Ele permaneceu de costas, a postura inalterada, como se o momento já não o envolvesse. Outra voz falou, mais velha, masculina, firme com convicção, observando que um silêncio como este poderia ser mais brutal que a violência. As palavras assentaram pesadamente sobre o grupo. Eleanor baixou a cabeça e as lágrimas finalmente escaparam, caindo sobre o tecido macio do vestido. O azul pálido escureceu em pequenos pontos onde elas aterraram. Cada gota, uma libertação silenciosa de medo que ela já não conseguia conter. Linda tomou uma decisão. Os movimentos dela tornaram-se rápidos e propositados enquanto ativava o apoio de emergência. A voz clara ao comunicar a necessidade de assistência imediata. Eleanor tentou levantar-se quando solicitado, mas as pernas falharam. Sentiam-se fracas, não confiáveis, e ela oscilou perigosamente antes de Linda e outra enfermeira se moverem para a apoiar, de cada lado. Jonathan deu um passo em frente apenas para assinar um formulário que lhe foi entregue. Ele segurou a caneta, escreveu o nome e devolveu-o sem fazer uma única pergunta sobre a condição de Eleanor. Sem olhar para ela, virou-se e afastou-se pelo corredor. Margaret Reed seguiu-o de perto, a mão tocando brevemente no braço dele enquanto desapareciam de vista. Acima deles, a câmara de segurança continuava a gravar sem pausa. O corredor permaneceu cheio de tensão silenciosa. Sem gritos agora, sem movimentos bruscos, apenas os sons suaves de urgência controlada, vozes contidas e a respiração irregular de Eleanor enquanto era mantida de pé. O peso do que acabara de ocorrer assentou lentamente, pressionando as paredes, o chão, as pessoas que estavam ali sem saber o que dizer a seguir. E nessa quietude suspensa, a ausência da voz de Jonathan Reed persistiu mais tempo do que qualquer insulto, mais pesada do que qualquer golpe, deixando o ar denso com um pavor não dito que ninguém ainda ousava quebrar. As portas de vidro automáticas deslizaram e Eleanor Hayes foi levada para a unidade de emergência, numa maca com rodas, o som agudo e final contra o ar estéril. O corredor atrás dela desapareceu quando as portas se fecharam, cortando o ruído, os olhares e tudo o que acabara de acontecer. Lá dentro, a luz era mais dura, branca brilhante, implacável, refletindo em superfícies de metal e paredes pálidas que não ofereciam conforto, apenas clareza. O brilho revelava o quão exausta ela parecia. O rosto de Eleanor tinha perdido a cor, a pele esticada e pálida, os lábios tremendo levemente, apesar do esforço para mantê-los parados.
As luzes do teto expunham cada detalhe que ela já não conseguia esconder. O choque ainda trancado nos olhos, o subir e descer superficial do peito, a tensão no maxilar, enquanto lutava para se manter consciente. As mãos permaneciam no abdômen, mesmo enquanto a equipa a guiava para uma cama de hospital de aço inoxidável, os dedos enrolando-se instintivamente, recusando-se a largar. O médico, Dr. Michael Turner, entrou na sala com urgência medida. Ele vestia uma bata branca sobre o uniforme azul, a expressão focada, séria, despojada de qualquer coisa desnecessária. Os olhos moviam-se rapidamente, do rosto de Eleanor para a postura, das mãos para o monitor a ser posicionado. A presença dele trouxe ordem à sala, e a voz cortou a tensão com autoridade calma, enquanto instruía a equipa a posicionar a cama e preparar o equipamento. O monitor fetal foi ligado sem demora, sensores frios pressionados contra a pele de Eleanor, fios arranjados com precisão praticada. Um som rítmico e constante encheu a sala, o batimento cardíaco do bebê, claro, presente, implacável. Não era irregular, mas carregava tensão na sua consistência, como se o próprio som estivesse a aguentar-se. Eleanor ouviu-o e sentiu um frágil alívio cintilar, imediatamente seguido pelo medo de que pudesse mudar a qualquer momento o doutor. Turner olhou para o relógio na parede. O ponteiro dos segundos movia-se com certeza silenciosa, marcando o tempo que de repente parecia escasso. Ele olhou de volta para Eleanor, o tom firme mas honesto, e declarou claramente que não tinham muito tempo. Então, ele disse-o sem suavizar a verdade. Tinham 20 minutos para a estabilizar. As palavras assentaram pesadamente na sala. Linda Brooks estava ao lado da cama, perto o suficiente para Eleanor sentir a sua presença, mesmo sem abrir os olhos. Linda estendeu a mão e pegou na de Eleanor, o aperto firme e tranquilizador. Ela não falou de imediato. Não precisava. A pressão dos dedos comunicava algo que Eleanor precisava desesperadamente naquele momento, que ela não estava sozinha nesta sala, mesmo que outros tivessem escolhido ficar de fora. Eleanor tentou manter os olhos abertos. O esforço deixava-a tonta. As luzes do teto desfocavam e as bordas da visão escureciam enquanto uma onda de náusea passava por ela. Ela engoliu em seco, a respiração irregular, lutando contra a sensação de que poderia desvanecer se deixasse descansar demasiado profundamente. A dor no baixo ventre pulsava, não aguda, mas persistente, um aviso que se recusava a ser ignorado. Fora da sala de emergência, Jonathan Reed parou antes da entrada. Ele ficou ali brevemente, visível através do vidro, depois permaneceu onde estava. Ele não entrou, não falou com a equipa, não olhou para Eleanor. Momentos depois, a papelada foi levada até ele. Ele assinou os formulários de admissão rapidamente, eficientemente, a assinatura limpa e controlada. Quando não lhe perguntaram mais nada, ele virou-se e saiu, citando obrigações de trabalho. As portas fecharam-se atrás dele, e ele não voltou. Vanessa Cole já tinha ido embora. No momento em que as portas da sala de emergência selaram, ela tinha desaparecido da área inteiramente, não deixando explicação, nem declaração, nem reconhecimento do que se tinha desenrolado. A ausência dela foi tão deliberada quanto a sua presença anterior, e foi notada sem comentários. O Dr. Turner dirigiu a atenção de volta para Eleanor. Ele instruiu a equipa a documentar cuidadosamente a lesão no rosto, notando inchaço e vermelhidão, consistentes com força contundente.
Cada detalhe foi registrado. O prontuário médico começou a ficar mais pesado, página por página, transformando o choque em evidência. Enquanto Eleanor estava deitada, o corpo tenso e exausto, ouvia o murmúrio silencioso da linguagem clínica a ser trocada à sua volta, cada frase carregando um peso que ela não conseguia processar totalmente. O diagnóstico começou a ganhar forma. Sinais de contrações uterinas ligadas a estresse agudo foram notados e inseridos no registro. A expressão do Dr. Turner apertou ligeiramente enquanto revia a informação. Isto não era um caso de rotina, não era um acidente. Ele instruiu Linda Brooks a fornecer um relato completo do que tinha ocorrido no corredor, e Linda cumpriu sem hesitação, recontando os eventos claramente, precisamente e sem embelezamento. A segurança do hospital foi contactada. Foram dadas ordens para garantir as imagens da câmara do corredor imediatamente. A gravação seria preservada, selada, protegida de eliminação ou alteração. Isto já não era apenas uma situação médica. Era algo que se estendia além da sala, além da cama de Eleanor. Na área de espera próxima, Karen Whitfield, que aguardava pela sua própria consulta, concordou em dar um depoimento. Ela falou calma, mas firmemente, explicando que o que tinha testemunhado podia acontecer à filha de qualquer pessoa. As palavras foram gravadas, a voz firme apesar da emoção por baixo. A verdade não precisava de volume. Carregava-se a si mesma. De volta à sala de emergência. Eleanor sentiu uma sensação fresca enquanto a medicação era administrada para reduzir as contrações. O alívio foi gradual, não imediato. A respiração abrandou incrementalmente. Cada respiração menos apavorada que a última, embora a fraqueza permanecesse pesada nos membros. Outro médico juntou-se ao Dr. Turner para monitorizar a condição do bebê, a atenção fixa no ritmo constante do monitor. Linda Brooks continuou a documentar cada momento. Horários foram anotados, ações foram registradas. Nada foi deixado vago. As imagens da câmara do corredor foram oficialmente seladas no sistema de dados do hospital, bloqueadas sob protocolo. O Dr. Turner confirmou, em voz alta e sem ambiguidade, que isto não era um incidente simples. Não era algo a ser descartado ou minimizado. Ele instruiu que a administração do hospital fosse notificada. Eleanor fechou os olhos. Lágrimas escaparam, quentes contra as bochechas, descendo silenciosamente para a linha do cabelo. Ela não soluçou, não falou. As lágrimas vieram sem som, carregando choque, medo e o peso de tudo o que acabara de se desenrolar. A mão dela permaneceu na de Linda, o aperto fraco, mas presente, como se segurar essa conexão fosse a única maneira de se manter no chão. A sala ficou mais quieta. Máquinas zumbiam suavemente. Passos desapareceram. Vozes baixaram. Tudo o que precisava de ser feito estava agora em movimento, mas o próprio ar parecia pausar, suspenso entre urgência e espera. E nessa quietude, enquanto a verdade finalmente saía das sombras para a luz, a sala sustinha a respiração, sabendo que nada voltaria a ser como era antes. Eleanor Hayes jazia na cama de emergência, o corpo imóvel, as mãos travadas sobre o abdômen, como se estivessem a selar um voto que ela tinha feito sem palavras. As grades de aço inoxidável pareciam frias contra os braços. Mesmo com a medicação a aliviar as contrações, o instinto recusava-se a soltar o aperto. Ela respirava cuidadosamente, contando os segundos entre inalações, ouvindo o suave zumbido mecânico à sua volta. O cheiro de antisséptico enchia a sala. Trazia de volta memórias que ela não pretendia revisitar.
visitas pré-natais, onde as salas de espera eram quentes e as cadeiras demasiado pequenas, onde ela verificava o relógio e dizia a si mesma que Jonathan Reed chegaria a qualquer minuto. Ele chegava sempre, eventualmente, atrasado, a pedir desculpa, distraído. Ela tinha aprendido a aceitar isso como normal, como o custo inevitável da agenda de um homem rico. Na altura, parecia mais fácil perdoar do que questionar. Ela tinha acreditado que a riqueza explicava tudo, que as longas horas, os jantares perdidos, as conversas apressadas eram o preço do conforto e segurança. Ela disse a si mesma que o amor podia existir silenciosamente, enfiado entre obrigações, sobrevivendo na paciência. Com o tempo, porém, começou a notar como a abundância tinha diluído a compaixão dentro da casa deles, como a empatia se tornou opcional, como ouvir parecia um inconveniente. Ela lembrava-se de conhecer Jonathan antes de qualquer uma dessas coisas importar. Ela tinha escolhido a simplicidade na altura, vestia-se de forma simples, falava com cuidado e nunca mencionava a família. Queria ser vista como ela própria, não como um reflexo do poder de outra pessoa. Queria ser amada por quem era, não pelo nome que Samuel Hayes carregava em certos círculos. Jonathan parecia atraído por essa modéstia, pela ideia de que ela não precisava de excesso para se sentir completa. Ele tinha-a perseguido com promessas, uma vida estável, um lar pacífico, uma parceria construída no respeito mútuo. Eleanor tinha acreditado nele. Ela tinha acreditado que a consistência importava mais do que a paixão, que a confiabilidade duraria mais que o charme. Quando ele a pediu em casamento, ela disse sim com uma certeza tranquila, convencida de que o futuro que ele descrevia seria construído lentamente, honestamente. Depois do casamento, as regras mudaram. Margaret Reed começou a moldar a casa com expectativas firmes, ditando tudo, desde horários das refeições até como Eleanor se devia apresentar aos convidados. Sorrisos eram praticados, opiniões eram medidas. O silêncio tornou-se uma habilidade. Eleanor aprendeu rapidamente quais tópicos convidavam a atenção e quais encerravam conversas. Ela adaptou-se, dizendo a si mesma que era temporário, dizendo a si mesma que a harmonia exigia contenção. A contenção tornou-se hábito. Ela aprendeu a ficar quieta quando os desacordos se estendiam demasiado. Aprendeu a ceder quando a sua voz era recebida com impaciência. Com o tempo, essa quietude foi confundida com fraqueza. O que Eleanor tinha oferecido como paz foi tomado como permissão. O desrespeito seguiu-se, subtil a princípio, depois cada vez mais evidente. Quando engravidou, a esperança voltou. Ela acreditava que a criança suavizaria Jonathan, ancorá-lo-ia, lembrar-lhe-ia do que importava. Por um breve momento, ela viu flashes daquele homem novamente, aquele que outrora prometera firmeza. Então as ausências recomeçaram. Reuniões que não podiam ser adiadas. Jantares cancelados sem explicação. A distância voltou, mais larga do que antes. Ela notou irregularidades. Compromissos mudavam. Planos de viagem mudavam abruptamente. O telemóvel dele ficava virado para baixo. Ela dizia a si mesma para não imaginar coisas que não podiam ser provadas. Dizia a si mesma que confiança significava escolher acreditar em vez de suspeitar. Cada vez que a dúvida surgia, ela empurrava-a para baixo, convencendo-se de que o medo não tinha lugar num casamento que ela estava a tentar proteger. Jantares de família tornaram-se testes. As palavras de Margaret Reed eram sempre medidas, sempre entregues com um sorriso polido.
lembrando Eleanor de quão afortunada ela era por ter casado na família Reed. Gratidão era esperada, obediência era implícita. Eleanor respondia com um sorriso fino, determinada a não criar o filho numa atmosfera de conflito constante. Ela manteve um número escondido. O contacto do pai permaneceu guardado, mas intocado, como uma saída de emergência que ela se recusava a usar. Acreditava que força significava manter-se por conta própria, que pedir ajuda demasiado cedo significaria fracasso. Dizia a si mesma que se as coisas se tornassem insuportáveis, encontraria um caminho sem arrastar mais ninguém para isso. Vanessa Cole apareceu silenciosamente. A princípio, apenas um nome que surgia durante chamadas apressadas que terminavam demasiado depressa. Depois, uma presença em eventos aos quais Eleanor não era convidada. Uma sombra que permanecia o tempo suficiente para ser notada. Depois desaparecia. Eleanor não a confrontou. Ela não queria confirmação. Não queria que a verdade endurecesse em algo irreversível. O olhar de Jonathan mudou. Esfriou. Calculava. Por vezes, carregava o olhar detached de alguém a avaliar um problema que precisava de correção. Eleanor sentiu-o e fingiu que não. A gravidez avançou. O corpo mudou. A distância entre eles cresceu, expandindo-se em silêncio. Na noite anterior à visita ao hospital, o sono não veio. Ela ficou acordada, ciente de cada respiração, cada mudança de peso, os pensamentos circulando um mal-estar que ela não conseguia nomear. A manhã chegou sem descanso. Ela vestiu o mesmo casaco bege, aquele que usava agora, porque o ar do hospital sempre parecia mais frio do que o esperado, e porque a fazia sentir menos exposta. Na sala de emergência, as memórias sobrepunham-se ao ritmo constante do monitor. Cada batida ecoava pelo peito, alinhando o passado e presente numa cadência única e implacável. Linda Brooks inclinou-se para perto, a voz baixa e cuidadosa, perguntando se havia alguém que Eleanor desejasse que fosse contactado em caso de emergência. Eleanor olhou para o teto. A pergunta pairava entre dignidade e necessidade. Ela pesou o orgulho contra a segurança do filho, independência contra a realidade. Os dedos apertaram brevemente sobre o abdômen, como se procurassem orientação ali. Ela sussurrou o nome do pai dentro da mente. Samuel Hayes. O pensamento parecia como abrir uma porta que ela passara anos a manter fechada. A ideia carregava tanto alívio quanto medo. Antes que pudesse falar, o Dr. Michael Turner lembrou a equipa de atualizar as informações de contacto de emergência, de acordo com o protocolo. O tom dele, calmo, processual, firme. Linda inseriu a informação com cuidado deliberado. Cada toque nas teclas soava mais alto do que deveria. Quando o ecrã exibiu a confirmação de que o pedido de contacto tinha sido enviado, Eleanor sentiu uma mudança assentar profundamente dentro dela. Algo tinha mudado, silenciosa, mas irrevogavelmente. A sala ficou imóvel. Máquinas continuavam os ritmos constantes. Vozes baixaram. Eleanor permaneceu na cama, mãos imóveis. Respiração medida. O passado jazia exposto em fragmentos à sua volta, e à frente, um silêncio incerto esperava, pesado e ininterrupto, segurando tudo o que ainda estava por vir. Samuel Hayes estava no meio de uma discussão de conselho de administração, quando o telemóvel vibrou contra a mesa polida. Ele não olhou para o ecrã imediatamente. Esperou pela pausa que se tinha treinado a reconhecer. O momento em que o instinto insistia que algo importava mais do que números ou estratégia. Quando atendeu,
A voz do outro lado era calma, profissional e inequivocamente urgente. As palavras eram medidas, mas o significado não. Uma situação, uma emergência. A filha dele. Samuel levantou-se sem explicação. A sala ficou quieta enquanto cadeiras se mexiam e olhos o seguiam, mas ele não abrandou para tranquilizar ninguém. Ele pegou no casaco, já em movimento. A expressão composta da forma que sempre estava, quando as decisões não podiam ser adiadas. A caminho do hospital, ele não ligou a Jonathan Reed. Não procurou respostas em segunda mão. Queria ouvir a verdade, onde tinha acontecido, das pessoas que tinham visto com os próprios olhos. Quando passou pela entrada do hospital, o passo era firme, sem pressa, controlado. Isto não era pânico, isto era foco. A iluminação fluorescente refletia no chão enquanto ele atravessava a entrada, e por um breve momento, o ruído do mundo exterior desapareceu. Na recepção, um funcionário olhou para cima, depois olhou de novo, o reconhecimento cintilando quando o nome de Samuel apareceu no sistema de contacto de emergência. Um supervisor foi chamado imediatamente. Em momentos, Samuel foi guiado para a unidade de emergência. As portas abriram-se e a atmosfera mudou. Vozes mais baixas, movimentos mais nítidos, atenção inconfundível. Ele viu-a então. Eleanor Hayes jazia na cama do hospital, o rosto pálido, uma leve marca vermelha ainda visível ao longo da bochecha. Tubos e monitores rodeavam-na, máquinas zumbindo suavemente, como se tentassem preencher o espaço com ordem. Samuel não levantou a voz. Não correu para a frente. Ficou parado, absorvendo cada detalhe. A quietude que o seguiu para dentro da sala engrossou, pressionando contra as paredes. Quando finalmente falou, foi uma única pergunta, direta e controlada. Ele perguntou quem tinha feito isto. O Dr. Michael Turner deu um passo em frente. A explicação foi clara, precisa e clínica. Descreveu a condição de Eleanor, a lesão facial, as contrações uterinas induzidas pelo estresse, as medidas tomadas para estabilizar mãe e filho. Não houve hesitação no tom, nenhuma tentativa de suavizar a realidade. Os factos foram apresentados como eram. Linda Brooks continuou o relato. Ela falou em ordem cronológica, a voz firme, recontando os eventos no corredor minuto a minuto, o confronto, o estalo, o silêncio, a recusa em intervir. Samuel ouviu sem interromper, a atenção inabalável, a expressão ilegível. Karen Whitfield, que tinha permanecido por perto, confirmou o que tinha visto. A voz tremia enquanto falava, não de incerteza, mas do peso do reconhecimento. Ela disse as palavras calmamente, mas elas ecoaram pela sala. Aquela podia ter sido a minha filha. A frase pairou no ar, incontestada. Samuel assentiu uma vez. Não comentou. Não pediu repetição. Simplesmente absorveu a informação. Cada detalhe encaixando no lugar. Quando a última voz se calou, ele emitiu instruções com autoridade calma. Solicitou que o hospital garantisse e preservasse as imagens da câmara do corredor, de acordo com o protocolo de evidências. Pediu documentação, assinada, registrada, responsável. Os seguranças confirmaram a localização da câmara. Descreveram a colocação, o ângulo fixo, o alcance de cobertura. Samuel pediu um relatório formal de extração, incluindo nomes e carimbos de data, hora. Responsabilidade foi atribuída. Procedimentos foram seguidos. O Dr. Turner reiterou a prioridade médica. O foco permaneceu em Eleanor e no bebê dentro de uma janela estreita. Samuel olhou para o relógio na parede, depois de volta para a equipa de emergência, perguntando o que precisavam imediatamente para prosseguir sem obstrução.
Uma enfermeira pediu espaço, caminhos desimpedidos, silêncio. Samuel levantou a mão ligeiramente. A sala respondeu. A equipa recuou. O movimento tornou-se deliberado, em vez de caótico. Ele pediu a Linda Brooks para registrar as identidades de todos os presentes no corredor na altura do incidente, garantindo que a linha do tempo permanecesse intacta. Ela cumpriu, documentando com cuidado. Ele solicitou que a advogada de Eleanor fosse contactada. O nome de Rachel Morgan foi fornecido e a chamada foi feita diretamente do telemóvel de Samuel. Ele não falou muito, não precisava. A informação necessária foi partilhada eficientemente, sem dramatismos. Jonathan Reed não estava presente. Samuel não perguntou onde ele estava. Já entendia o suficiente. A ausência falava claramente, preenchendo lacunas que as palavras não precisavam de abordar. Ele virou-se para o Dr. Turner, enfatizando que cada decisão médica deveria ser registrada por escrito. Transparência importava. Precisão importava. Nada seria deixado à interpretação. Então Samuel moveu-se para o lado de Eleanor. Ele estendeu a mão e colocou-a gentilmente sobre a dela, um gesto de ancoragem, inconfundível. Os olhos de Eleanor abriram-se com esforço. Quando o viu, algo na respiração dela mudou. A tensão aliviou apenas ligeiramente, como se a própria sala tivesse mudado. A respiração abrandou, estabilizou, ancorou. As portas da sala de emergência fecharam-se novamente, enquanto a equipa médica retomava o trabalho. Samuel recuou para o corredor. As luzes zumbiam suavemente no teto. Ele ficou ali em silêncio, mãos ao lado do corpo, o zumbido das máquinas audível através da porta. O rosto permaneceu composto, mas a quietude carregava peso. Ele não falou. Não se mexeu. Esperou. Rachel Morgan chegou ao hospital sem espetáculo. O passo medido, a expressão composta à maneira de alguém acostumado a crises legais, desenrolando-se em tempo real. Usava um fato escuro que se misturava com a paleta neutra do corredor, carregando um portfólio fino em vez de uma pasta, sinalizando eficiência sobre teatro. Na recepção, apresentou as credenciais, solicitou uma sala privada e pediu para encontrar Samuel Hayes imediatamente. Falaram atrás de uma porta fechada. Samuel resumiu os eventos claramente, baseando-se nos depoimentos gravados já recolhidos de Linda Brooks e Karen Whitfield. Ele não editorializou, não especulou. Falou em sequência. O que aconteceu? Onde aconteceu? Quem estava presente? Deixando os factos fazerem o trabalho. Rachel ouviu sem interrupção, caneta parada, olhos fixos, absorvendo a linha do tempo como se montasse uma estrutura que já tinha construído muitas vezes antes. O primeiro pedido dela foi preciso. Pediu cópias certificadas dos registros médicos assinados pelo Dr. Michael Turner e especificou as páginas que mais importavam. O Dr. Turner juntou-se a eles brevemente, confirmando os factos médicos com clareza profissional. Enfatizou o risco colocado ao feto pelo estresse agudo, escolhendo linguagem exata e defensável, do tipo que resiste ao escrutínio. Rachel agradeceu-lhe, não calorosamente, mas respeitosamente. Depois pediu-lhe para permanecer disponível. Testemunhas foram abordadas a seguir. Rachel pediu uma lista, ordenada por proximidade ao incidente. Linda Brooks foi identificada como a testemunha principal dentro do hospital. As suas ações e observações registradas contemporaneamente. Karen Whitfield foi registrada como uma testemunha pública, independente, sem conflitos de interesse e sem relação anterior com qualquer parte envolvida.
A distinção importava. Rachel marcou-a cuidadosamente. Procedimentos de segurança seguiram-se. A segurança do hospital forneceu o protocolo para a extração da câmara e selagem de dados, incluindo formulários de cadeia de custódia e controlos de acesso. Rachel instruiu que as imagens originais fossem preservadas intactas e que cópias de trabalho fossem criadas sob salvaguardas padrão. Nada devia ser alterado. Nada devia ser sobrescrito. Samuel assentiu uma vez, aprovando a direção sem comentários. A política entrou em foco. Samuel solicitou que o incidente fosse registrado sob a política de relato de segurança do hospital para pacientes grávidas. O Dr. Turner concordou, confirmando que as circunstâncias atingiam o limite para um evento grave. O reconhecimento carregava peso. Ancorava o registro a padrões estabelecidos em vez de opinião. Rachel notou-o como outro suporte estrutural no arquivo. A responsabilidade alargou-se. Samuel pediu um relatório interno explicando como Vanessa Cole tinha ganho acesso ao corredor perto da área de exames. Um administrador admitiu que o acesso não podia ser restrito quando uma pessoa chegava ao lado da família de um paciente. Rachel registrou a admissão, reconhecendo-a como um elo crítico na cadeia de responsabilidade. Nem acusação, nem desculpa, simplesmente um facto com consequências. O tempo tornou-se granular. Samuel solicitou a linha do tempo da câmara ao minuto. Rachel redigiu o pedido formal enquanto ele falava, especificando pontos de início e fim, garantindo que a sequência seria indisputável. Em paralelo, preparou um aviso de privacidade para proteger Eleanor Hayes da intrusão dos mídia, enquadrando-o estritamente para proteger a confidencialidade médica enquanto preservava a integridade probatória. Samuel concordou. A justiça, disse ele, não exigia barulho. Então Jonathan Reed apareceu. Estava no átrio do hospital, num fato azul marinho, postura rígida, olhos evitando a sala, onde as decisões estavam a ser tomadas. Ofereceu uma explicação medida de que tinha havido um mal-entendido, que as emoções tinham escalado, que a situação tinha sido exagerada. As palavras soavam praticadas. Não viajaram longe. Samuel encontrou-o de frente. Perguntou calmamente por que Jonathan tinha estado presente, enquanto a filha jazia em cuidados de emergência, e tinha escolhido não entrar. Jonathan respondeu com obrigações de trabalho, uma lógica entregue sem hesitação. A caneta de Rachel pausou, depois pressionou com mais força na página, capturando o momento com precisão deliberada. Pedidos seguiram-se. Samuel pediu a Jonathan para entregar toda a informação relacionada com Vanessa Cole daquele dia. Mensagens, chamadas, localizações. A resposta de Jonathan foi lenta, a hesitação traindo uma realização que ele tinha evitado até agora. O tempo não podia ser comprado de volta. Rachel avisou-o de que a indiferença podia tornar-se uma responsabilidade legal quando a culpa fosse avaliada. As palavras não eram uma ameaça, eram um aviso, fundamentado no processo. A presença foi registrada. A pedido de Samuel, a segurança do hospital registrou a hora de chegada e duração de Jonathan Reed no átrio. Datas, minutos, assinaturas. Dentro da sala de emergência, o monitor fetal continuava o seu ritmo constante, consistente, tenso, implacável, marcando um registro paralelo que não exigia tinta. Eleanor mexeu-se brevemente, endireitou as costas, apesar da fraqueza nos membros, os olhos abrindo o suficiente para encontrar a sala sem vacilar. Ela não falou, não implorou. O esforço em si foi notado, silenciosamente, por aqueles que o viram. Rachel observou da porta,
cuidadosa para não invadir, entendendo a importância da contenção. O arquivo abriu-se. Rachel colocou o primeiro documento legal na mesa e deslizou-o para dentro da pasta. O som do papel suave, mas definitivo. Ela disse a Samuel que cada passo seguinte aderiria estritamente à lei e sequência, que a emoção não seria permitida contaminar a evidência. Ele concordou sem hesitação. A sala assentou. Conversas baixaram. O movimento abrandou. Lá fora, o corredor zumbia com sons comuns de hospital, carrinhos a rolar, anúncios distantes, enquanto lá dentro uma estrutura tinha sido erguida a partir de factos e procedimentos. Nada dramático, nada alto. Apenas uma estrutura forte o suficiente para segurar o que vinha a seguir. E à medida que a pasta se fechava, o ar engrossava com um silêncio de espera, o tipo que se reúne antes das consequências chegarem. O vídeo não explodiu no palco público de uma só vez. Moveu-se primeiro através de canais internos, passado silenciosamente de uma caixa de entrada para outra, partilhado em mensagens cortadas marcadas como urgentes. Administradores do hospital assistiram em silêncio. Membros da equipa repetiram-no com expressões rígidas. Quando chegou aos jornalistas, o peso dele já tinha assentado no edifício como uma respiração sustida que se recusava a libertar. Quando as imagens surgiram publicamente, a imagem que se queimou na consciência nacional foi inconfundível. Vanessa Cole, vestida com um vestido vermelho vinho, a postura rígida com intitulação, erguendo a mão e atingindo Eleanor Hayes. As luzes do corredor eram implacáveis. Não havia desfoque nem confusão. O corpo de Eleanor recuou, as mãos movendo-se instintivamente para proteger o estômago. O impacto aterrou não apenas no rosto dela, mas em cada espectador que o viu. Igualmente condenatório foi o que se seguiu. Jonathan Reed, parado por perto no seu colete azul marinho, não fez nada. Ele não deu um passo em frente, não falou, não estendeu a mão para a esposa. A quietude dele tornou-se o segundo golpe, mais lento e pesado que o primeiro. Comentadores pausaram o quadro na expressão dele, nas mãos ao lado do corpo, no espaço que escolheu não atravessar. Os meios de comunicação americanos nomearam-no claramente: violência contra uma mulher grávida dentro de uma instalação médica. A linguagem foi direta, despojada de eufemismos. Analistas legais dissecaram as imagens, segundo a segundo. Ex-procuradores falaram sobre dever de cuidado. Eticistas médicos falaram sobre falha moral. A frase silêncio institucional apareceu nas manchetes antes do meio-dia. Entre os espectadores mais velhos, a reação foi visceral. Cartas inundaram as caixas de correio das estações. Linhas telefônicas iluminaram-se. Avós falaram com vozes trêmulas sobre filhas, netas, futuros que poderiam ter sido destruídos por um único momento de crueldade. Eleanor Hayes tornou-se um substituto para alguém profundamente pessoal. Alguém suficientemente próximo para imaginar segurar. Uma frase ecoou repetidamente em todas as plataformas. Ninguém tem o direito de permanecer em silêncio diante disto. Dentro da empresa de Jonathan Reed, a mudança foi imediata. Membros do conselho solicitaram briefings de emergência. Acionistas importantes exigiram explicações que não podiam ser adiadas ou suavizadas. Avaliações de risco substituíram projeções de lucro. 2 parceiros de longa data anunciaram suspensões temporárias, citando revisão ética. A linguagem era formal, mas a mensagem era clara. A associação agora acarretava um custo. Jonathan sentiu-o na forma como as conversas paravam
quando entrava numa sala. O nome dele, outrora uma presença estabilizadora, agora desencadeava cautela. E-mails chegavam mais frios, mais curtos. A assinatura dele já não tranquilizava ninguém. Pela primeira vez, a autoridade não o seguia. O desmoronamento de Vanessa Cole moveu-se mais rápido. O empregador dela colocou-a em licença indefinida antes do dia terminar. A decisão foi enquadrada como processual, mas lia-se como exílio. Convites desapareceram. Desculpas foram redigidas e nunca enviadas. Ela encerrou as contas das redes sociais uma a uma. Contudo, capturas de ecrã continuaram a circular, despojadas de contexto, imunes à eliminação. Margaret Reed retirou-se completamente. Aparições agendadas foram canceladas sem explicação. Compromissos sociais dissolveram-se. O silêncio à volta dela era deliberado, protetor e, em última análise, ineficaz. Repetidamente, os relatórios enfatizavam um detalhe. Eleanor Hayes estava grávida de 7 meses. Samuel Hayes recusou todos os pedidos de entrevista. A resposta dele foi consistente e breve. Toda a comunicação seria tratada através de aconselhamento jurídico. A ausência da voz dele apenas aguçou a sua presença. Quando apareceu publicamente, foi sem declaração, sem expressão, a sua contenção carregando mais peso do que qualquer discurso. Rachel Morgan moveu-se rápida e precisamente. Avisos legais foram emitidos para meios que especulavam além dos factos verificados. Correções foram exigidas, fronteiras foram desenhadas. As ações dela não foram teatrais, mas foram firmes, uma parede silenciosa contra a distorção. Jonathan tentou contactar Eleanor. Chamadas não atendidas. Mensagens não lidas. Cada tentativa falhada apertava algo no peito dele que não conseguia nomear. A distância entre eles nunca se tinha sentido tão absoluta. Entretanto, o hospital cumpriu com os pedidos formais. A segurança entregou ficheiros de câmara duplicados aos investigadores. Documentação mudou de mãos com assinaturas e carimbos de data-hora. Karen Whitfield confirmou a vontade de testemunhar, a voz firme, a memória clara. Linda Brooks sentou-se para declarações oficiais, recontando eventos com a mesma precisão que aplicava aos cuidados com os pacientes. Dr. Michael Turner submeteu relatórios médicos adicionais, a linguagem clínica, as conclusões inequívocas. O foco público mudou. As perguntas aguçaram-se, não apenas sobre a agressão, mas sobre o abandono. O que significa quando um marido testemunha danos e escolhe a quietude? Que responsabilidade segue essa escolha? Jonathan sentiu o controlo a escorregar através de rotinas que já não funcionavam. Reuniões terminavam sem resolução. Planos desmoronavam. Pela primeira vez, o silêncio não o protegia. Expunha-o. O isolamento de Vanessa aprofundou-se. Embora tenha apagado a presença online, as imagens persistiam, replicadas além do seu alcance. Explicações oferecidas através de intermediários caíram por terra. Desculpas criadas por consultores soavam ocas contra a evidência em vídeo que não precisava de interpretação. Eleanor permaneceu sob supervisão médica, o ambiente à volta dela deliberadamente quieto. Máquinas zumbiam suavemente. Cortinas filtravam a luz. O cuidado continuava sem espetáculo, focado e protetor. Samuel Hayes apareceu brevemente à vista do público, a presença contida, as palavras medidas ao ponto da ausência. Rachel Morgan preparou os próximos passos legais sem anúncio. Cada documento alinhado,
cada movimento calculado. O que estava a colapsar fazia-o sem drama, sem gritos, sem grandes declarações, apenas a erosão constante do poder construído sobre dinheiro e silêncio. Jonathan entendeu, lenta e dolorosamente, que a sua inação não se tinha desvanecido em segundo plano. Tinha solidificado. Erguia-se agora como o seu próprio testemunho. Quando a primeira intimação oficial chegou a Vanessa Cole, não havia surpresa para registrar. O processo tinha começado, indiferente ao status. Poder que outrora dobrava salas, agora afinava sob escrutínio, e enquanto o ruído da reação pública continuava lá fora, o espaço à frente parecia suspenso, pesado com o que ainda não tinha sido dito, esperando num silêncio que se recusava a levantar. Vanessa Cole foi intimada como suspeita na agressão a uma mulher grávida, e o aviso carregava um peso que ela não podia ignorar. Quando chegou, vestia um vestido escuro e sóbrio, despojado de joias e confiança, a postura mais tensa do que antes. A sala em que entrou era simples e processual, o tipo de espaço que não oferecia conforto nem ilusões. Do outro lado da mesa, os investigadores esperavam com pastas já abertas. Jonathan Reed foi chamado separadamente e instruído a cooperar relativamente à sua falha em intervir. Ele sentou-se rigidamente, mãos dobradas, olhos fixos num ponto na parede, como se pudesse oferecer refúgio. Rachel Morgan esteve ao lado de Eleanor Hayes durante cada passo legal, a presença calma e precisa, a voz firme sem suavidade. Samuel Hayes estava presente no edifício, mas permaneceu fora da sala de interrogatório, escolhendo contenção em vez de interferência. O vídeo de segurança do corredor foi reproduzido durante a primeira sessão. O ecrã preenchido com a dura realidade do momento, o movimento súbito de Vanessa, o golpe inconfundível e o silêncio que se seguiu. A câmera capturou a quietude de Jonathan com igual clareza. A sala ficou quieta quando a filmagem terminou, a ausência de som mais pesada do que qualquer voz levantada. Karen Whitfield confirmou o que tinha testemunhado, o depoimento medido e inabalável. Ela falou como alguém que não tinha razão para exagerar e nenhum interesse em espetáculo. Linda Brooks descreveu então a resposta médica imediata, delineando cada passo tomado para proteger Eleanor e o filho por nascer. O Dr. Michael Turner seguiu-se, explicando os riscos médicos do estresse para uma paciente grávida, o tom clínico mais urgente. Os investigadores notaram que a violência ocorreu num espaço público, removendo qualquer ambiguidade sobre contexto ou responsabilidade. Vanessa foi formalmente acusada de agressão, colocando em perigo um feto. A responsabilidade de Jonathan foi examinada através da lente da omissão. As consequências de escolher não agir quando a ação era possível. Rachel Morgan enfatizou que a indiferença carregava peso legal, que o silêncio podia ser tão prejudicial quanto um golpe. Eleanor Hayes foi autorizada a testemunhar brevemente, com apoio médico presente. Ela entrou na sala vestindo um vestido de maternidade pastel e um casaco creme, os passos cuidadosos mas deliberados. Ela manteve a postura reta, encontrando cada olhar sem recuar. Quando falou, a voz era quieta, controlada e clara. Ela disse que não procurava vingança. Disse que queria que a verdade permanecesse onde a negação outrora vivia. A simplicidade das palavras assentou sobre a sala, e ninguém interrompeu. Por um momento, até os investigadores pausaram, permitindo que a gravidade da declaração respirasse. Com base nas evidências apresentadas, os oficiais confirmaram que havia causa suficiente para levar o caso para a acusação.
A compostura de Vanessa vacilou quando a decisão foi lida em voz alta, a respiração presa enquanto a realidade se fechava. Jonathan baixou a cabeça quando informado de que o seu papel continuaria a ser examinado. Samuel Hayes observou o processo desenrolar-se sem dar um passo em frente, a contenção deliberada e absoluta. Rachel Morgan começou a organizar materiais para a próxima fase legal. Os movimentos eficientes, a expressão focada. A cobertura dos média foi reconhecida, mas restrita, sob ordens de proteção, garantindo que a privacidade de Eleanor permanecesse intacta. A atenção pública não vacilou, alimentada por uma exigência coletiva de responsabilidade. Eleanor foi escoltada de volta para a área de tratamento imediatamente após o depoimento. O Dr. Turner confirmou que a condição dela estava temporariamente estável, embora a monitorização contínua fosse necessária. A investigação anunciou formalmente os próximos passos, traçando um caminho definido por documentação e prova, em vez de especulação. À medida que a reunião concluía, a sala esvaziou lentamente. Papéis foram recolhidos, cadeiras empurradas para trás, e o ecrã ficou escuro. O que restou foi uma quietude carregada, uma sensação de que a maquinaria da justiça tinha começado a girar, deliberada e implacável. Nesse silêncio, o peso do que estava por vir permanecia, pressionando para a frente numa pausa incerta. O tribunal reuniu-se com todos os assentos ocupados, a presença de todas as partes emprestando gravidade ao ar. Os procedimentos começaram sem cerimônia, a voz do juiz firme, processual, impassível à atenção reunida atrás das paredes. Vanessa Cole estava na mesa da defesa num traje escuro e sem adornos, ombros quadrados, mas visivelmente tensos. A simplicidade da aparência é um contraste gritante com a confiança outrora associada ao nome dela. Jonathan Reed sentou-se várias filas atrás, postura rígida, expressão plana de fadiga. As longas semanas que levaram a este momento tinham-no despojado da compostura em que outrora confiava, deixando para trás uma tensão silenciosa que se mostrava na fixação do maxilar e no peso dos olhos. Eleanor Hayes apareceu apenas brevemente, conforme autorizado medicamente, escoltada com cuidado. Ela tomou o assento com passos medidos, a presença calma e contida. Rachel Morgan levantou-se e apresentou a cadeia de evidências com precisão, guiando o tribunal através de cada detalhe verificado. As imagens de segurança do corredor foram reproduzidas para a bancada e a galeria, as imagens desenrolando-se sem comentários. O movimento súbito, o golpe, a quietude que se seguiu. Cada quadro carregava o seu próprio peso. Ninguém falou, enquanto o ecrã ficava escuro novamente. Karen Whitfield testemunhou, repetindo as palavras com a mesma clareza que tinha oferecido desde o início. Ela disse que a cena podia ter sido a filha dela, e a frase aterrou com a força silenciosa do reconhecimento. Linda Brooks confirmou a linha do tempo da resposta de emergência, descrevendo as ações médicas rápidas tomadas e a urgência que se seguiu. O Dr. Michael Turner explicou as consequências médicas de choque emocional severo, delineando riscos com contenção cuidadosa. O tribunal concluiu que Vanessa Cole tinha cometido atos diretos de violência. A constatação foi entregue claramente, sem embelezamento, e a respiração de Vanessa vacilou enquanto as palavras assentavam. Jonathan Reed foi avaliado pela falha em intervir numa situação perigosa, o julgamento abordando a omissão como uma questão de responsabilidade em vez de intenção. O tribunal pesou ações contra resultados,
silêncio contra consequência. Quando as sentenças foram lidas, a sala permaneceu imóvel. Vanessa recebeu uma sentença de custódia consistente com a gravidade da ofensa, os termos expostos com clareza clínica. Jonathan enfrentou repercussões legais e civis, o julgamento reconhecendo o custo da sua inação. Os pronunciamentos não subiram de volume, não precisavam. O impacto era evidente na forma como os ombros apertavam e os olhos baixavam. Eleanor ouviu sem reação visível. As mãos descansavam calmamente, o olhar firme, como se tivesse preparado para esta cadência exata de palavras. Quando os procedimentos pausaram, Samuel Hayes levantou-se e colocou a mão no ombro da filha, um gesto de garantia silenciosa, depois de o veredicto ser finalizado. Ele não ofereceu declaração ao tribunal. Rachel Morgan completou as formalidades legais finais com eficiência, garantindo que cada documento fosse contabilizado. A cobertura dos médias seguiu-se, marcadamente mais contida do que antes, o tom sóbrio e deliberado. Enquanto Vanessa era escoltada do tribunal, o silêncio parecia deliberado, pesado, quase respeitoso na sua contenção. Jonathan tentou aproximar-se de Eleanor, solicitando um momento para falar. O pedido foi negado sem discussão. Mais tarde, Eleanor pediu o divórcio através da advogada, a papelada preparada sem espetáculo. Jonathan assinou os documentos numa sala privada, o ato final e sem cerimônia, marcando o fim de um casamento que há muito se tinha esvaziado. A comunidade respondeu com amplo acordo às decisões do tribunal. O comentário centrou-se na responsabilidade, na ideia de que o dano não é definido apenas pela ação, mas também pela negligência. Eleanor voltou aos cuidados médicos com o apoio necessário, a recuperação prosseguindo silenciosamente. Samuel Hayes recusou convites para comentar, escolhendo ausência em vez de desempenho. À medida que a sessão terminava, o tribunal esvaziou lentamente. Cadeiras rasparam suavemente contra o chão, papéis foram recolhidos e portas fecharam com cliques medidos. O que restou foi um silêncio persistente, o tipo que se segue à resolução, mas recusa oferecer alívio. O caso tinha concluído, mas o eco persistia, estendendo-se além das paredes, segurando o espaço num silêncio que não pedia para ser quebrado. Eleanor Hayes deu à luz a criança em segurança após um período de monitorização atenta. O resultado, fruto de coordenação cuidadosa e vigilância silenciosa. A sala de parto permaneceu calma, medida nos movimentos, como se todos entendessem que a contenção importava. Quando acabou, o choro que encheu o espaço não carregava drama, apenas vida. A menina foi colocada nos braços dela, quente e estável, respirando com um ritmo que parecia estabilizador. Eleanor segurou-a perto, não com urgência, mas com uma presença estabelecida que refletia resistência em vez de alívio. As tempestades das semanas recentes não tinham desaparecido, mas já não ditavam a respiração dela. Ela olhou para a filha com um olhar composto, do tipo moldado pela sobrevivência em vez do medo. Naquele momento, os pensamentos não correram, descansaram. O peso que ela tinha carregado dentro do peito aliviou para algo mais quieto, algo que parecia equilíbrio a regressar. Samuel Hayes deu um passo em frente e pegou na neta gentilmente. As mãos cuidadosas, a expressão suavizada de uma forma que Eleanor não tinha visto antes. Pela primeira vez desde que a crise começou, ele sorriu. Não largamente, não para uma audiência, mas com libertação visível. Era o sorriso de um homem que tinha esperado para expirar. O quarto do hospital parecia diferente agora. As máquinas a apitar eram menos, as luzes menos duras. Até o ar parecia mais calmo,
como se as próprias paredes tivessem aprendido a baixar a voz. O que fora outrora um lugar de urgência tornara-se um lugar de chegada tranquila. Linda Brooks passou para oferecer as felicitações, as palavras calorosas, mas despretensiosas. Ela não se demorou, entendendo que este momento pertencia à mãe e filha. A presença dela carregava segurança sem intrusão, uma firmeza familiar que Eleanor apreciava. O Dr. Michael Turner confirmou que a recuperação de Eleanor estava a progredir suavemente, a explicação clara e profissional. Ele falou em termos de estabilidade e melhoria, a linguagem da medicina substituindo a incerteza que outrora dominara cada conversa. A garantia aterrou sem alarde, e Eleanor assentiu, absorvendo-a com aceitação calma. Rachel Morgan seguiu com a atualização final que Eleanor estava à espera. Todos os procedimentos legais estavam completos. Não havia documentos restantes a exigir atenção, nem obrigações pendentes a puxar Eleanor de volta para o confronto. O capítulo foi fechado com formalidade, não celebração. À medida que as horas passavam, Eleanor sentiu o corpo a assentar em si mesmo novamente. A tensão que vivia nos ombros soltou-se, a respiração aprofundou-se. A sensação não foi repentina ou dramática, mas gradual, como regressar a uma postura familiar depois de estar de pé demasiado tempo. Pela primeira vez, ela permitiu-se imaginar uma vida que não orbitasse em torno do medo. Não uma vida sem desafios, mas uma onde o medo já não definisse as regras. O pensamento não a dominou. Simplesmente existiu, estável e possível. Jonathan Reed não apareceu. Ele não ligou. A ausência dele parecia completa, não inacabada. Na mente de Eleanor, o papel dele já se tinha dissolvido, não deixando para trás perguntas sem resposta. Não havia nada para confrontar. Vanessa Cole começou a cumprir a pena conforme ordenado. Eleanor não seguiu os detalhes, não pediu atualizações. As consequências existiam independentemente da atenção dela agora. A justiça já não exigia a participação dela. Margaret Reed retirou-se da vida pública, a presença desaparecendo dos círculos que outrora amplificavam a voz dela. Eleanor notou a mudança apenas de passagem, sem curiosidade ou satisfação. A distância tornara-se uma forma de paz. O interesse dos média mudou gradualmente para outro lugar. As manchetes seguiram em frente. As câmaras encontraram novas histórias. Eleanor acolheu a quietude, escolhendo o silêncio em vez do comentário. Ela recusou entrevistas sem explicação, entendendo que não devia um desempenho a ninguém. Os dias tornaram-se focados e intencionais. Horários de alimentação, caminhadas tranquilas, momentos de quietude ao lado de um berço. Ela aprendeu as expressões da filha, as mudanças subtis na respiração e movimento que falavam mais alto que palavras. Samuel Hayes apoiou a filha sem instrução ou pressão. Ele estava presente quando necessário, ausente quando não. O papel definido pelo respeito em vez da autoridade. Eleanor notou essa mudança e aceitou-a sem comentários. As manhãs começaram a parecer seguras novamente. A luz filtrava pelas janelas sem trazer pavor. O mundo lá fora retomou o ritmo comum. E Eleanor entrou nele cuidadosamente, testando cada movimento, cada escolha, até a confiança regressar. Ela caminhava devagar, mas com propósito. A postura já não dobrava para dentro. Ela encontrava olhares sem hesitação, a presença ancorada e sem medo. Um casal idoso enviou um cartão para o hospital, simples e manuscrito.
Eleanor leu-o silenciosamente, absorvendo a bondade oferecida sem expectativa. O gesto lembrou-lhe que a conexão muitas vezes chega sem barulho. Ela voltou a uma frase que tinha visto antes. Aquela podia ter sido a minha filha. As palavras já não doíam. Elas clarificavam. Afirmavam que a experiência dela tinha ressoado além de si mesma. Eleanor entendia agora que a história dela tinha alcançado outros, não porque era barulhenta, mas porque era verdadeira. Samuel lembrou-lhe gentilmente que a justiça tinha sido realizada corretamente, sem espetáculo ou atalhos. Ela ficou junto à janela e observou a luz do sol derramar-se pelo chão, constante e comum. Ela sussurrou uma promessa à filha, de a proteger com tudo o que tinha, e de lhe ensinar que a força não exige silêncio. Uma nova vida desenrolou-se através de rotinas simples, momentos comuns, ganhando significado pela intenção. Eleanor reconheceu que o silêncio, outrora usado para sobreviver, já não tinha lugar quando a crueldade aparecia. Neste país, o silêncio diante da crueldade nunca é neutro. A história fechou na imagem de uma mãe parada firmemente na luz de um novo dia, ancorada, presente e sem medo de permanecer lá.